Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus, lá no livro de Jeremias, no capítulo 23, que diz assim, em diante, que diz assim: Ai, ai, dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai do quê? Esse ai aí é de dor, de julgamento, de juízo. Em que? Aqueles o quê? Que pastores é esse? Que dispersam, destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Versículo 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Veja, um pastor que ele comete esse erro, comete esse pecado, porque isso aqui é um pecado, é uma maldade com a ovelha, que diz assim, que destrói e que dispersam. E depois Deus diz assim, eu visitarei, né? E aqueles o quê? Que dispensaste as minhas ovelhas e as afugentastes. No afugentar significa isso aqui, ó. Fazer fugir, mandar para longe ou espantar. Tem muito pastor cometendo essa maldade. De vez de acolher a ovelha, ele está fazendo isso, está fazendo a ovelha fugir, manda a ovelha para longe, manda a ovelha embora, a ovelha está indo embora. E também o quê? Espantar. Está espantando a ovelha. E Deus disse assim, olha o que Deus disse. Portanto, assim diz o Senhor, é Deus que está falando. O Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam, está falando aqui de pastores que apacentam ovelha. Não é pastores que se tem título de pastor, mas não apacenta nem a ele mesmo. É pastor que está em cima do altar, que tem uma igreja, que está apacentando o rebanho. É para este. Aí ele diz assim, vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Aí, além de afugentar, ainda dispensou. Quer dizer, fez pouco caso. Não foi atrás, não deu a mínima. Você vai ser julgado, meu amado. Muito, a palavra de Deus diz, muito nos será dado e muito nos será cobrado. Vai ser cobrado. Aí ele diz, e vai ser com ai, com dor, com rigor. Aí ele diz mais, visitaste. Aí ele diz, fugir. E não as visitastes. Quer dizer, além de fazer essa ovelha fugir, além de fazer essa ovelha, mandou a ovelha para longe, a ovelha se afastou, não quer mais saber, e espantou a ovelha, você vai pagar preço. Ele diz, não visitastes as ovelhas, não visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Quer dizer, o pastor que está a fazer isso, ele está cometendo uma maldade. Uma maldade com ovelhas que não são deles. Tá? O cuidado dele, mas não é dele, é do Senhor. Mas veja o que Jesus diz. Versículo 3. Eu mesmo recolherei o resto. O resto, quer dizer, o que vai sobrar. Eu vou recolher. Recolherei o resto das minhas ovelhas. E de todas as terras para onde as tiver afugentado, quer dizer, elas tiver fugido, ou então mandada para longe, ou até espantadas, aonde elas estiver, eu as farei voltar aos seus apriscos. Quer dizer, Deus vai fazer essas ovelhas voltar ao aprisco delas. Aí disse mais, e frutificarão. Veja que a ovelha, quando você vai, quando Deus resgata aquela ovelha e a traz para o aprisco, ela frutifica. Ela frutifica. Ela dá frutos. Aí ele diz mais, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. A multiplicação. Quando Deus faz uma ovelha voltar ao seu aprisco, ele faz para que ela seja
para que ela venha frutificar e multiplicar. Aqui Deus fala algo conosco. Quando Deus nos traz de volta para aquele aprisco do qual nós fomos afugentados, quer dizer, nós tivemos que fugir, fomos mandados embora, nos espantaram. Deus faz a gente voltar àquele aprisco. Não para viver uma vida de derrota, de fracasso, não. Mas Deus nos faz voltar para quê? Para frutificarmos e multiplicarmos. Veja só, mas aqui é Deus que vai trazer de volta. Não é o homem, é Deus. Não é um pastor, não, é Deus. Porque era obrigação do pastor, era obrigação dele dever. Obrigação não, dever. Porque Deus não obriga ninguém a nada, dever. Do pastor visitar as que se afastaram. Saber por que elas se afastaram. Não ficar perguntando a um a outro porque fulano se afastou. Porque vai aparecer histórias que muitas vezes nem é verdades. São meias verdades. É para ele ir atrás daquelas ovelhas daquele aprisco. Daquelas ovelhas que se perderam, que se afastaram. Amém? Aí diz mais assim, veja só, para terminar. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará. Veja, Deus disse, eu vou fazer minhas ovelhas voltar. Deus faz a gente voltar. Aquela ovelha que saiu, aquela ovelha, Deus traz de volta. Mas o pastor daquela igreja, ou aquele pastor que estava pastoreando ela, não vai mais pastorear ela. Porque Deus vai arrancar ele. Por quê? Por ele cometer maldade. Você, quando não visita a ovelha que se afastou, seja por qual for o motivo, você comete maldade. Pastor, você comete maldade. Pastora, você comete maldade. Quando uma ovelha se afasta do aprisco e você não vai atrás dela, você comete maldade. E essa maldade, Deus vai requerer de cada um, daqueles que Deus chamou. Jesus disse, muito lhe será dado e muito lhe será cobrado. Deus irá cobrar. E será uma cobrança com rigor. Mas é tempo de mudança. É tempo de despertamento. Não lance essa palavra porque veio da evangelista Wilka, não. Essa palavra é de Deus. É Deus falando. Vá atrás de todas aquelas ovelhas que se afastaram do seu aprisco. Pare de escutar um e outro que vem com conversa. Fulano saiu por causa daquilo. Fulano saiu por causa daquilo. Vá atrás da ovelha. Escute da boca da ovelha o porquê que ela saiu. E traga de volta. Traga a ovelha de volta para o aprisco. Porque senão Deus vai mover você da onde você está. E vai levantar outros que apacentem verdadeiramente o rebanho. Que realmente cuide do rebanho. Porque é assim que Deus age. Amém? Que Deus possa falar muitíssimo com todos. Em nome do Senhor Jesus.